Irmãos, então, voltando aqui, os nossos olhos para essa carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero pegar mais ou menos do ponto que eu acabei da outra vez. Ninguém lembra, né? Ninguém mais está lembrando. Se os irmãos forem como eu, a gente absorve pouco, né? Das coisas que a gente vai ouvindo. Por isso que a gente precisa muito da graça do Senhor e da misericórdia para que algumas dessas coisas elas se assentem no nosso coração e que o Senhor use isso para transformar a nossa vida, né? Porque a gente não tem memória suficiente para absorver literalmente tudo que a gente ouve, né? E aí que o que me deixa mais tranquilo, porque eu sei que o Espírito Santo é que faz essa obra, né? Não é quem fala aqui, não é o pai que educa o seu filho, né? A gente se comporta como instrumentos nas mãos do Senhor e é importante que seja assim, né? E isso está até dentro da cerne do que eu estou querendo comentar com os irmãos hoje. Obrigado, Taz. Os irmãos vão perceber que nós normalmente, como nós estudamos, nós fizemos isso com Romanos, né? Estamos fazendo isso com os Coríntios, dessa primeira carta. Muitas vezes não, nós começamos do início, obviamente, e nós vamos seguindo versículo a versículo ou blocos, né? E aí os irmãos vão estudando, né? E vão ganhando alguma direção do Senhor com respeito àquela parte, então se levantam e compartilham, né? E essa é uma maneira de nós estudarmos, né, os livros da Bíblia, né? Uma outra maneira de nós estudarmos é a gente focar nos blocos maiores, ou seja, nos assuntos que o livro traz, no caso aqui a carta de Paulo aos Coríntios, né? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque pode parecer que eu estou me adiantando em alguns textos, né? Você vê que até semana passada o Celso voltou no versículo 8, né? Mas eu já tinha entrado no 10, né? Outros irmãos, né? O Pablo também entrou ali no versículo 10, né? E aí a gente pode pensar, Marcelo, mas você está se adiantando, você está indo lá para frente. Mas não é isso. É porque aqui nós temos uma introdução aqui no primeiro capítulo, que vai até o versículo 9, né? E nós já estudamos muita coisa aqui a respeito desse versículo 9 e é bênção pura para a gente, né? Então, essa é uma primeira parte aqui da carta. E aí, a partir aqui do versículo 10 até o final do versículo 4, o que nós estamos vendo é Paulo discorrendo, admoestando, trazendo instruções a respeito do que estava acontecendo entre os coríntios, que está descrito aqui entre os versículos 10 até mais ou menos aqui, do 10 ao 12, já o problema ele aparece. E aí Paulo, então, ele vai discorrer a respeito disso até o final do capítulo 4, né? Não precisa ser a única perspectiva a respeito desses textos, mas é a maneira como eu estou enxergando. Por isso que eu vou dizer assim, né? Eu ganhei um peso no meu coração para trazer uma clareza nesse sentido mais amplo do que estava acontecendo ali, das instruções de Paulo, né? Isso que não quer dizer que depois que eu acabar de compartilhar, o próximo irmão ele vai começar a compartilhar do capítulo 5. Não, definitivamente. Porque há muitos detalhes e muitas riquezas em vários desses versículos, ou em todos eles, né, que nós podemos e devemos aplicar não somente nas questões que Paulo os aplica diretamente, né? Então nós podemos e devemos usar esses textos, que isso nos traz clareza com respeito a assuntos paralelos, né? Assuntos complementares, né? E nós fazemos isso aqui com muita frequência. Então às vezes os irmãos vão estranhar que, ou vão estudar Coríntios,
né? Nós estamos aqui no versículo 10, então vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo, né? Então a gente vê isso muitas vezes. Por quê? Porque a gente aproveita vamos dizer assim, um gancho do versículo que está aqui em Coríntios e a gente abre o leque para um outro assunto e a gente então, vamos dizer assim, a gente estressa esse assunto, a gente aprofunda nesse assunto e por isso a gente busca então outros recursos em outros livros, em outras partes da palavra, para a gente tratar desse assunto. Então eu achei interessante fazer esse adendo, né, para os irmãos acompanharem e não ficarem perdidos, não, tá? Então, o que eu estou abordando para os irmãos continua aqui entre os versículos 10 e 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu vou ler aqui novamente, a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por que Paulo está falando isso? Pois a vosso respeito, versículo 11, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cristo. Então, em dezembro, eu introduzi esse assunto dentro de toda a estrutura que eu considerei em estar trazendo para os irmãos. Então, eu introduzi aqui nesse texto e nós falamos sobre os significados do que eram essas contendas, né? Algumas teorias do que poderia estar ocorrendo ali, né? As questões de ser inteiramente unido, que é uma expressão muito importante para a gente aprender. Paulo está rogando os irmãos, então Paulo vai usar essa expressão inteiramente unidos, que como que redes que são costuradas juntas. Bem assim mesmo. Algo que está sendo rasgado. Eu lembro até de ter diferenciado a questão da cisma e da ruptura propriamente dito, né? Que a cisma é como se fosse uma rede rasgada. Ainda não causou uma cristalização dessa ruptura, dessa divisão que distancia, vamos dizer assim. Então, o que estava acontecendo ali em Coríntios era um perigo, porque as redes estavam sendo rasgadas, né? E Paulo trata essa questão e falando, olha, vocês precisam voltar a costurar essas redes, para que vocês tenham uma mesma disposição mental, o mesmo parecer. E eu me lembro também que nós conversamos sobre isso, né? Que essa mesma disposição mental implica nós termos a mente de Cristo. E como é que é isso na prática? Quem que tem a mente de Cristo? Como é que eu sei que eu tenho a mente de Cristo? Eu faço um transplante de mente, às vezes a gente tem dificuldade de pensar essas coisas de uma maneira mais pragmática, né? Porque essas coisas, para falar, é mais fácil do que para nós exercitarmos isso. Então, ter a mente de Cristo é quando nós compreendemos as coisas que são de Cristo e nós andamos nos caminhos que são de Cristo. Então, lá em Gálatas vai dizer, olha, andai no Espírito, porque quando vocês andam no Espírito, vocês não satisfazem as concupiscências da sua carne. Então, ande no Espírito, você vai agradar o Senhor. Essa é uma postura de quem tem a mente de Cristo. Essa é uma postura. E isso para a gente, irmãos, não é uma coisa absoluta, porque ainda nós vivemos nessa carne do velho homem. Há uma luta constante. Constante. Eu ia até usar uma expressão que não ia ser muito adequada, mas nós não podemos cochilar.
Nós precisamos estar atentos o tempo inteiro. Por quê? Porque quando nós não exercitamos a mente de Cristo, quem que impera? Mente de quem? Mente de Satanás. Também. Mas é a mente nossa mesmo, mente nossa, a nossa mente caída, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. E aí, lá em Gálatas, então, o Espírito vai mostrar claramente o que é fruto do Espírito e o que é fruto da carne. E lá nós lemos isso junto. Nós vamos ver lá várias palavras que descrevem o que está acontecendo ali em Corinto. Cisma, divisão, contendas, e por aí vai. Tudo fruto da carne. Não vem do Espírito de Deus, vem do fruto da carne. E aí, eu entendo que Paulo aqui, a partir do versículo 13, Paulo começa com essa pergunta que ela é fundamental. E ela é como um soco na boca do estômago de todos os coríntios. De todos nós, né, irmão? Todos nós estamos nessa mesma onda aí dos coríntios. Em tempos diferentes, desafios, alguns diferentes, mas outros não tão diferentes assim. Mas Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? E aí Paulo, então, ele começa a descrever, né? Eu vou parar de falar que é Paulo, vou falar que o Espírito Santo, ele começa, então, a descrever vários fatores de comportamento e pensamento que estão levando os coríntios a percorrer esse caminho da divisão. Porque eles estavam dividindo Cristo e Cristo não está dividido, né? Então ali a gente vai ver claramente, penso eu, que ali tinha um sério problema com respeito à sabedoria, às filosofias. Aquilo era muito forte naquele tempo ali em Corinto, né? Então, eu creio que se a gente pudesse dar um nome, uma temática para todo esse período aqui que o Paulo vai estar instruindo os coríntios para que eles deixem de ter uma vida ou uma convivência divisiva, né? Paulo vai falar o tempo todo na sabedoria de Deus, no poder de Deus, na glória de Deus. E aí Marcelo, né, lendo também alguns comentaristas e tal, mas eu dividi essa parte aqui mais ou menos em 4 grandes temas. Um deles sobre a cruz de Cristo como poder de Deus. E esse tema nós falamos já. Eu vou só fazer um breve resumo. Mas também a sabedoria de Deus como o poder de Deus, para contrastar com a sabedoria humana. A maturidade espiritual, ou também podemos falar em termos da imaturidade espiritual. E a responsabilidade dos dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu peguei essa frase, não é minha, eu copiei aqui, está registrado essa expressão. Os dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo, então, trata dessas questões de uma maneira, ao mesmo tempo, com muito detalhe, mas também de uma maneira ampla. E eu entendo que essas coisas estavam minando os corações dos coríntios, né? Então, nós tivemos a oportunidade nesse dezembro, né, de falar sobre a cruz de Cristo. E eu lembro de ter falado para os irmãos, isso aqui é um excelente ponto de partida para nós evitarmos e nós tratarmos no nosso coração para que nós não dividamos Cristo. Porque se nós estamos dividindo o corpo de Cristo, nós estamos dividindo Cristo. Tá certo? Veja bem, no versículo 17 do 1º capítulo, Paulo vai falar isso, olha, eu preguei entre vocês, não com sabedoria de palavra. Mas por que, Paulo? Por que você não usou estratégias de coaching, né? Você não usou estratégias. Paulo está falando, olha, eu não fiz isso. Não usei palavras de sabedoria humana. Por quê? Para que não se anule a cruz de Cristo.
não se anule a cruz de Cristo. E isso não é pouca coisa, irmãos. Essa eu entendo que foi o primeiro remédio que Paulo deu. Olha, vamos todos nos nivelar na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo nos humilha a todos. Nos humilha a todos. Eu, no domingo passado, no momento do partir do pão, eu tentei descrever para os irmãos a grandiosidade da obra expiatória de Cristo. Como que é tremendo. Como que Cristo, Ele mesmo, Ele tomou a forma de servo, Ele foi o cordeiro, o outro cordeiro, o cabrito, o bode expiatório. Ele morreu fora do arraial, mas aí Ele ressuscitou e Ele entra no tabernáculo como sumo sacerdote também. Deus satisfazendo Deus ali na cruz. E Paulo está falando, vocês acham que eu vou gastar tempo para tentar convencer alguém na sabedoria humana? Não, nós vamos anular a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é suficiente. Seria isso, irmãos? Então eu lembro da gente ter conversado mais sobre esse assunto, porque a cruz de Cristo tinha alguns desafios naquela época, porque para os judeus a cruz era o quê? Era um escândalo, porque o madeiro era lugar de maldição. E para os gentios era loucura. Que tipo de Deus é esse que encarna aqui nessa terra e depois morre vergonhosamente nessa cruz, como um bandido qualquer? Loucura. E Paulo está falando, é isso mesmo. É isso mesmo, porque a sabedoria de Deus nada tem a ver com a sabedoria do mundo. E nós vamos ver. Aí está reloginho. Nós vamos ver aqui nos versículos de 26 a 29. Vamos pegar aqui no versículo 26, olha. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados para ser sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então isso quer dizer que não haviam pessoas que eram sábias do ponto de vista humano? É claro, haviam, claro que haviam. Mas esse não é o ponto, não eram muitos. Haviam poderosos? Haviam pessoas, sim, que estavam ligadas aos poderes daquela época. Mas não eram muitos, porque esse também não é o ponto. Haviam pessoas de nobre nascimento? Certamente haviam pessoas ali que tinham recursos financeiros, né? De famílias de prestígio, mas não eram tantos. Não eram muitos. E o Espírito vai mostrar, e a gente vê isso aqui no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, porque o Evangelho não é sobre sabedoria humana. O Senhor não depende que alguém faça um pós-doutorado em divindade para que ele entenda a simplicidade e a urgência do Evangelho. O Senhor não está preocupado somente, o Evangelho ele não está só ao alcance dos poderosos. E a gente sabe ao longo da história da igreja que muitos usaram isso para manipulação, para sustentar os seus poderes. O Evangelho não é sobre isso, irmãos. Nem tantos de nobre nascimento também. O Evangelho ele não está acessível somente para aqueles que têm recursos. O Evangelho é algo que não se vende, não se compra. Cristo já fez essa obra. É muito caro? É caríssimo. É caro que podemos juntar todos nós que vivemos hoje na face dessa terra e todos os demais, juntamos todos, não conseguimos pagar. Quem pagou foi o próprio Senhor. Então, por isso que Paulo traz essa consciência, olha, para que não se anule a cruz de Cristo. Porque não é sobre mim, não é sobre você, irmão Gabriel, não é sobre o senhor, não é sobre a Sandra, não é sobre a Solange, não é sobre o Marcelo, a Riz, não é sobre o André, não é sobre o Cunha, está sentado ali. O Evangelho não é sobre nós. Não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. E por isso eu vejo Paulo colocando essa questão da cruz para nos nivelar pela cruz. Porque aí é o Senhor que é glorificado.
E esse precisa ser o entendimento e o espírito daqueles que desejam lutar para que Cristo não esteja dividido entre nós. A glória é para Ele, não é para nós. Cruz de Cristo, irmãos, como o primeiro passo de sabedoria de Deus, né? E aí Paulo continua, então, o Espírito continua descrevendo essa questão também de sabedoria, nessa mesma temática. E aqui no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, eu vou ler aqui com os irmãos. Eu já estou passando para o segundo tema maior desses 4 que Paulo está demonstrando aos irmãos. Então, aqui no capítulo 2, no versículo 1, Paulo vai dizer, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Com a expressão que a gente vê Paulo usando, Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de poder, demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Cristo e esse crucificado como o poder de Deus. E aí Paulo está falando, olha, a palavra que eu trouxe é essa quando eu estive entre vocês. Não é baseada em sabedoria humana. E ali o contexto dos coríntios, nós já tivemos oportunidade, outros irmãos já falaram isso, eu lembro o Clandeí, a última vez que ele levantou, se não me engano, foi a última, Clandeí usou essa expressão, para mim resume assim, né? Ele falou, ó, os coríntios, né, pareciam que todos eles sempre buscavam lá um filósofo para chamar de seu. E parece que isso resume mesmo a situação que acontecia ali entre os coríntios. E aí eu quero fazer essa ligação, irmãos, porque esse não foi um desafio somente para os coríntios, é um desafio para nós hoje. É quando a sabedoria dos homens, nós permitimos que ela lance luz sobre a sabedoria de Deus e não o contrário. Agora, vamos pensar, irmãos, o problema, irmãos, não é puramente a sabedoria humana. Porque se nós submetemos isso ao senhorio de Cristo, pode ser um bom instrumento. E aí eu fiquei pensando que talvez o problema seja a filosofia. O problema é a sofia, irmãos. O problema é o filosofia. Eu falei o contrário. O problema não é bem a sofia, mas é a filosofia. O que quer dizer isso? O amor à sabedoria. Porque isso caracteriza aquele tempo. E aquilo foi tão forte e importante para a humanidade que até hoje, os filósofos gregos, eles são cultuados, até hoje. Então, aquilo era muito forte entre eles. Mas aí é o que eu estou dizendo, irmãos, não é bem puramente a sabedoria humana, pura e simples. Não, mas é esse amor à sabedoria. Que aí eu fico pensando assim, aquilo que a gente ama profundamente, a gente adora aqui. E aquilo que a gente adora, nós nos submetemos a isso, nós nos curvamos. Esse é o princípio da idolatria, irmãos, é um assunto para um outro momento. Mas o princípio da idolatria é isso, eu me curvo diante daquele que eu adoro. Se é o dinheiro, você vai se ajoelhar diante do mamon. Se é sabedoria nesse sentido que a minha vida passa a ser movida por isso, então eu me curvo diante disso. Né? Havia ali o fascínio por essa sabedoria humana. E esse fascínio, ele traz em si essa loucura da autossuficiência e a autocongratulação. A autossuficiência
que isso nos leva a um caminho de independência, de satisfação em si. Então, o humanismo, ele se assenta em cima disso. Então, é a sabedoria do homem ajudando o próprio homem a satisfazer o próprio homem. É tudo voltado para si. A autossuficiência e a autocongratulação. Parabéns, você é um gênio, você merece. Parabéns, você descobriu os mistérios do universo por si só. Parabéns, você quer saber mais que o Senhor. Autocongratulação. Você quer saber mais que eu, que tenho 3 doutorados, quase pós-doutorado. Já escrevi para um monte de artigos, vários artigos para um monte de coisa. É uma relação tecnocrata com a vida. É o mérito tecnocrático. Como se o muito estudar, de novo, irmãos, instrumentos que submetidos ao senhorio de Cristo pode ser uma bênção, e é uma bênção para a nossa vida. Mas aqui eu estou ampliando para uma questão que se opõe a Cristo, ao invés de submeter a Cristo. Né? Então, aqui no versículo 31 do primeiro capítulo, nós falamos disso também em dezembro, né? Que o Espírito está refletindo aqui o que Jeremias falou lá no capítulo 9. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E logo no primeiro versículo aqui do capítulo 2, Paulo vai dizer, olha, eu não fiz, quando eu estive entre vós, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não estava trazendo glória para si. E aí Paulo, então, ele está mostrando aí a realidade do que ele está falando, a vanglória. O evangelho não tem nada a ver com glória vã. Por quê? Porque tudo tem que produzir glória para o Senhor. E isso, irmãos, traz um impacto, isso traz um impacto muito forte na sociedade que nós vivemos hoje. E eu estava lendo um irmão, ouvindo um irmão, e ele resumiu. Eu não sou esse irmão, então não vou conseguir resumir no tempo que ele resumiu. Mas seria excelente, mas não vai ter jeito. Porque também a gente põe os nossos penduricais, a gente dá os nossos palpites, né? E a gente vai acrescentando coisas para a nossa realidade. Mas quando a gente olha o cenário do mundo que a gente vive, né? Esse cenário, eu diria um cenário cultural plural. Esse irmão, então, ele resumiu em 3 pontos, que eu queria passar esses pontos com os irmãos, que são um processo que nós passamos, podemos passar, podemos enfrentar. O primeiro deles seria a gente conversar sobre essa questão do pluralismo como cosmovisão. Pluralismo como modo de vida. E as outras coisas estão conectadas a isso. Uma segunda fase, um negacionismo da realidade. E a última fase, a mais cruel, que é o que foi chamado de um desenraizamento da realidade de Cristo. E para falar sobre esses assuntos, porque eu acho que isso contrasta muito a sabedoria de Deus, e para mim, exemplifica muito o que estava acontecendo entre os coríntios. Então, o desafio que era para os coríntios, também era para nós. Então, eu vou tentar, pelo menos, introduzir esse tema do pluralismo como cosmovisão. Eu sei que nós já falamos isso outras vezes, mas cosmovisão, irmãos, é nada mais, nada menos que você ajuntar todo o jeito que você pensa. Então, pega uma pessoa, pega eu. O que eu penso, como que eu vivo, que as coisas que eu faço, por que eu faço, por que eu visto assim, por que eu como isso, por que eu penso, porque eu sou cristão, porque eu crio no Senhor, porque eu trabalho com o que eu trabalho. Junta tudo isso, é a sua cosmovisão. É a maneira como você enxerga a vida e a maneira como de fato você vive. Então, eu quero crer que todos nós aqui compartilhemos de uma mesma cosmovisão nesse sentido mais amplo. Não talvez nos detalhes, mas no sentido mais amplo.
né? Porque o cristão que vive pela fé, ele vive nessa cosmovisão divina, desenhada pelo próprio Senhor. Eu me lembro, irmãos, há muitos anos atrás, não sei dizer quantos anos, mas mais de 10 anos. Talvez eu tenha inaugurado alguns compartilhares trazendo essas expressões. Eu lembro de ter falado com os irmãos sobre filosofias do mundo. E como que eu enxergava que essas filosofias elas poderiam entrar, e já naquela época a gente já via isso de várias maneiras, né? Como que isso poderia nos impactar o evangelho, que grandes desafios nós tínhamos pela frente. E eu me lembro de alguns irmãos chegarem para mim e falaram assim: Marcelo, mas eu não entendi nada que você falou. Porque às vezes a gente tem dificuldade de falar as coisas, usam as palavras complicadas, mesmo explicando, foge um pouco da realidade nossa do dia a dia, ainda soa um pouco acadêmico, né? Mas tinha gente que também fala assim: não, Marcelo, você deve ter lido uns livros aí para falar esse negócio, mas eu não ia conseguir ler não, porque é muito difícil. Mas é difícil para todo mundo, é para mim inclusive. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que isso parecia algo ainda distante da nossa realidade, né? E aí eu lembro de ter comentado com um irmão que eu gosto muito, já morreu há alguns anos, Francis Schaeffer. Desde os anos 60, ele escreveu muita coisa, eu considero como um profeta dessas transformações sociais que aconteceram de lá para cá. Porque é impressionante como é que o mundo sucumbiu. Agora, é impressionante que se eu repegasse novamente aquelas coisas que eu falei lá atrás e trouxesse hoje, os irmãos iam compreender muito melhor. Porque essas questões filosóficas do mundo, que são anticristãs, e ainda nem falei do pluralismo ali, né? Mas essas várias opções que se apresentaram, elas entraram com uma força muito grande. Antes eu lembro de falar: olha, irmãos, cuidado aí com as novelas, cuidado aí com os filmes, porque eles vão se aproveitando. Isso que um dia nasceu numa sala escura lá da universidade, né, com um professor qualquer que não ama o Senhor, que se perdeu nos caminhos, ele então começou a pensar e criou alguns caminhos para o homem. Mas enquanto essas coisas estão lá dentro da universidade, a gente acha que essas coisas não existem. Irmãos, impressionante que se fosse hoje, muitas dessas coisas, elas avançaram fortemente para dentro da sociedade. Porque elas saíram dos meios acadêmicos. E elas, ainda mais com o advento e o fortalecimento da internet, onde que todo mundo tem um acesso simples e direto, porque é bom e porque é ruim, né? Como que essas coisas entraram, então, para toda essa questão da mídia? Isso entrou na política, irmãos. E uma vez que entra isso na política, isso nos afeta diretamente, afeta o jeito que a gente vive. Então todo mundo começou a discutir essas coisas. Então o mundo começou a discutir se homem era homem, mulher era mulher. Coisa que é óbvio. Que é algo que se auto-explica. É muito óbvio. Mas nós começamos a discutir essas coisas. Então, toda essa loucura do pensamento humano, isso veio muito fortemente. Então, isso hoje ocupa as mesas de bares. Não precisa mais ser, né, as mesas acadêmicas dos congressos. Também. Mas isso ocupa as mesas do bar, a mesa do jantar da casa de muita gente. E esse é o cenário cultural, plural que a gente vive hoje, irmãos. O cenário onde nós temos várias opções. E qual que é o problema disso? Marcelo, tá bom, Marcelo, eu já entendi o que você está falando. E daí? Aqui a gente não prega que homem pode ser mulher, mulher pode ser... Eu estou usando isso como exemplo, mas existem muitas outras coisas. Aqui nós não pregamos essas coisas. Irmãos, eu só dei um exemplo. Mas a prateleira do supermercado cultural, filosófica, ela está cheia de coisas. E é óbvio que quando a gente vê lá o pacotinho lá escrito assim, satanismo, eu falei, opa, não quer nem saber disso aí. Mas não é bem assim, irmãos.
Não é bem assim que acontece. O problema é que a gente vê lá as opções, elas são contaminadas. É Cristo mais alguma coisa. E aí que pega a gente. E aí que pega a gente. Né? Eu quero entrar nesse assunto lembrando da situação de Daniel. Nós não vamos conseguir avançar muito, mas eu quero lembrar nem que eu tenho que voltar nisso depois. Né? Nessa questão do pluralismo, a história de Israel sendo levado cativo para a Babilônia é um exemplo muito interessante, nos sentidos da desgraça que foi isso, Deus entregando o povo dele para as mãos de Nabucodonosor, para que eles caíssem em disciplina, já que eles não ouviram o Senhor, mas também a bênção de ver aqueles, não todos, mas aqueles que entraram no mundo plural de opções, mas eles não cederam. Isso que é maravilhoso. E é isso que eu quero dar ênfase para os irmãos. Esse exemplo de Daniel é muito bom. Né? Aqui no no primeiro capítulo de Daniel, nós vamos ler assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós conhecemos essa história. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Gravem isso, irmãos. Alguns dos utensílios da casa de Deus. Eles foram para onde? A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Os utensílios da casa de Deus foi fazer parte, foi ser mais um lá na casa do Deus da Babilônia, de Nabucodonosor, né, dos babilônios. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Olha a estratégia. Jovem sem nenhum defeito, e aí eu já estaria fora aqui, com esse pé aqui desse jeito. Jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, esse é o pulo, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. O que mais o texto vai dizer? E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, assim, não é que ele estava dizendo, olha, esqueça as coisas que você aprendeu. Esqueça. Não, traz o que você aprendeu e junte-se a nós. Nós vamos também te ensinar a cultura dos caldeus. Você vai entender também sobre outros deuses, outros caminhos. Mantém seu Deus aí. É bom demais, mantém ele aí. Mas vem aqui que nós vamos te ensinar outras coisas. E o texto segue aqui, irmão. Nós conhecemos a história, eu volto nela depois. Irmãos, para nós, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque é exatamente isso que o inimigo deseja falar nesse ambiente plural, cultural. Porque o que Satanás faz conosco não é que ele quer que nós deixemos as nossas coisas, mas que nós nos apeguemos a outras também. Nós vamos voltar nisso, mas antes eu quero deixar algo claro. Cuidado, irmãos, porque nós precisamos diferenciar o que é o pluralismo do que é a pluralidade. Tá certo? Nós precisamos fazer essa diferença. A pluralidade tem tudo a ver com a criação do nosso Deus. Nosso Deus também é plural no sentido que ele se relaciona ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou a natureza, as coisas, de uma maneira plural. Deus nos criou aqui de uma maneira plural. Fisionomicamente falando, fisiologicamente falando, temperamentos. O Senhor, na sua igreja, ele provê o mesmo Espírito, provendo dons diferentes e serviços, mas tudo isso
unidos para glorificar o Senhor de uma mesma maneira. Então isso é pluralidade. A pluralidade, ela não divide. A pluralidade, ela não divide. Sabe qual que é o problema? E vira pluralismo, que aí tem esse ismo. O problema do ismo é que aí ele nos leva até para um caminho de religião, né? de um ritual, de um movimento, de uma ideologia. O problema do ismo é esse. Porque o pluralismo, ele entende essas questões plurais que eu citei aqui, mas o problema do pluralismo é que ele confronta Efésios capítulo 4, quando o Espírito vai dizer assim, olha, há um só Espírito, nós somos chamados para preservar a unidade no Espírito. E aí nós vamos ler, eu não vou lembrar da sequência exata, mas olha, há um só corpo, uma só esperança. O que mais? Há um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Deus, Pai de todos e sobre todos. É aí que rompe. É aí que deixa a pluralidade e vira pluralismo. É aí que rompe. Percebem a diferença do que é pluralidade? E pluralidade está ok. O Senhor ele nos move unidos nele, inteiramente unidos nele, tendo uma mesma disposição mental, mas na expressão o Senhor nos dá missões diferentes, mas a quem é glorificado é ele. Percebe o problema? Quando nós começamos a glorificar nós mesmos, nós começamos a dizer isso aqui que o texto de Efésios vai dizer. Peraí, Cristo está dividido, não? Não tem mais de um Senhor. É um só Senhor, uma só fé. Isso causa uma ruptura daquilo que deveria ser a pluralidade centrada em Cristo e torna-se o pluralismo. Irmãos, semana que vem eu quero voltar a partir desse ponto aqui. Voltar nesse ponto aqui e nós vamos explorar juntos o estrago que isso pode ser na nossa vida. Fazendo essas conexões, trazendo essa experiência que eu creio que os coríntios, que eles creram no Senhor, muitos estavam crendo, outros tinham pouco tempo que eles criam no Senhor, mas a realidade de sociedade que eles viviam era uma realidade plural, como essa que Daniel foi inserido juntamente com o povo de Israel. Nós vamos voltar nesse ponto, né? Então que o Senhor nos dê graça, irmãos. Eu não consegui dar uma conclusão, mas acho que os irmãos entenderam esses pontos. Que o Senhor nos dê graça para nós perseverarmos nessa única fé. Que os cristãos têm que se mover pela fé. E aí nós vamos entender os riscos que nós sofremos ao caminhar por esse mundo plural. E qual deveria ser a nossa atitude? Será que o Senhor pede de nós que nós nos isolemos? Ou que nós permaneçamos firmes e peregrinemos durante esse tempo? Vamos falar sobre isso a partir do domingo que vem. Então, que o Senhor nos dê graça, irmão. Leiam esses textos, meditem sobre essas coisas. E vamos permitir que o Espírito Santo abra os nossos olhos e fale ao nosso coração. Porque isso é muito prático para nós. Esse é o desafio que nós experimentamos. Não é de domingo a domingo, não. É de segunda a segunda. Por quê? Porque eu estou tentando levar a gente para a nossa vida comum do dia a dia. Tá certo? Então que o Senhor nos dê graça. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado, Senhor, por essas lembranças, esses rogos que o Teu Espírito tem feito a nós, Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chama a compartilhar da Tua cruz, tomando nós mesmos a nossa cruz para seguir o Senhor. Senhor, nós oramos por nós, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida, Senhor, para que haja testemunho do Senhor no mundo que Te odeia. Livra-nos, Senhor, de cooperarmos com esse mundo, mas fortalece-nos, Senhor, no Teu Espírito, para que, a despeito de tantas possibilidades, nós possamos, Senhor, estarmos firmes em Ti, para que a Tua cruz não seja anulada e para que o Senhor seja exaltada. E essa é a oração que fazemos e clamamos a Ti pela Tua misericórdia.
Mas é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.